Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Salgado, trabalhamos no Lar Espírita Jarbas Leone Varanda e estamos aqui no Programa Espírita, Uberaba Espírita, representando a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, a AME Uberaba, e hoje nós vamos fazer o bloco das histórias do Chico. Nós gostaríamos de mostrar um aspecto interessante da história de Chico Xavier, que além da sua disciplina que ele mostrou, porque Emmanuel já havia orientado ele que a disciplina é um aspecto muito importante, né, quando ele falava disciplina, o seu compromisso com o Espiritismo. Só que o compromisso com o Espiritismo não permitiu que ele deixasse os seus compromissos profissionais para viver só por conta do Espiritismo. Porque isso seria profissionalismo religioso. O que é o profissionalismo religioso? Nós vivermos da religião. Termos a sobrevivência da religião. Ganharmos, muitas vezes, cobrarmos, né, com a religião. Ou seja, nós não podemos fazer com que o nosso ganha-pão seja com a religião. Porque aí nós estaríamos indo contra do dar de graça, do que de graça recebeste, que são esses ensinamentos, que são dos Espíritos, essas oportunidades, às vezes uma mediunidade, aqueles que cobram pela mediunidade, enfim. Se o Chico, ele sobrevivesse só com a religião, ele estaria indo de forma contrária aos ensinamentos de Jesus. E, nesse sentido, ele deu um exemplo maravilhoso para nós, porque ele nos mostrou que é totalmente possível nós dividirmos qualquer coisa que envolva o Espiritismo, nós devemos fazer por amor, com desinteresse, para ajudar o próximo, sem querer ganhar nada com isso. Esse é o primeiro ponto, porque é a caridade desinteressada. E isso ele fez de forma plena. Por quê? Porque todos os atendimentos, psicografias, cartas familiares, livros, ele não ganhou nada com isso. Então, todos os trabalhos do Espiritismo não ganhou nada. Então, qualquer coisa que iremos fazer pelo Espiritismo, nós não podemos ganhar a contrapartida financeira, e nenhum tipo de contrapartida. Porque estamos trabalhando para Jesus. E outro aspecto importante que ele nos demonstrou foi que ele soube dividir claramente. Então, 7 horas da manhã, ele chegava no trabalho, ficava até às 5, isso nos 35 anos em que ele trabalhou, né? Então, ele começou a trabalhar muito cedo, nos seus 35 anos de trabalho profissional, porque depois que ele se aposentou, aí ele tinha condições de sobreviver com a aposentadoria e dedicar ao Espiritismo, sem ganhar nada com o Espiritismo, mas sobreviver de maneira simples com a sua aposentadoria. E ele dizia que seu casamento era com os livros, né? Porque ele tinha um compromisso de ser o intermediário para trazer aqueles livros todos, né? Então, nos 35 anos que ele trabalhou, ele soube dividir. Então, ele ia para o trabalho das 7 às 5, chegava às 5, atendia as pessoas, psicografava as cartas, fazia os atendimentos todos, estudava, né, tinha os horários de estudo, né, dos trabalhos de estudo, tinha os trabalhos de assistência, distribuição de pão. Então, cada dia, claro, podia ter um trabalho diferente, um trabalho fraterno diferente, né, depois do horário de trabalho. E ele atendia, às vezes, até tarde as pessoas, às vezes até na própria casa dele, lá em Pedro Leopoldo. E à noite, começava a psicografar os livros.
E muitas vezes, na maioria das vezes, ia até meia-noite, 1h, 2 da manhã. E aí acordava 5, 6 da manhã. Então ele dormia de 2 a 5 horas por noite. Isso a vida inteira. E aí ele acordava 5, 6 horas da manhã e ia para o trabalho. Então essa rotina ele fez durante 35 anos para mostrar que é possível e é necessário ter o trabalho profissional para ter o ganha-pão e o trabalho espiritual totalmente separado, porque o trabalho espiritual não se ganha nada. Se ganha apenas o prazer e o equilíbrio de estar servindo a Jesus. Então, é isso que nós gostaríamos de frisar. Esse maravilhoso exemplo que ele nos deu de disciplina e de compromisso, sabendo dividir as coisas. Porque aí ele cumpriu o seu dever profissional e, ao mesmo tempo, ele cumpriu o seu dever espiritual de missionário, mostrou para a gente que era possível, e cumpriu o seu dever de forma plena. Porque aí o lado espiritual, ele dedicou totalmente e sem desejo nenhum de ganho. Os livros, ele doou os direitos autorais, ele ajudou as instituições, não ganhou nada com os livros. Ele recebia doações, passava para frente, então ele não ganhou nada com o trabalho espiritual. Nenhuma contrapartida. Porque existem, infelizmente, hoje em dia, médiuns que sobrevivem com o espiritismo. Ou sobrevive com o espiritismo com venda de livros, ou sobrevive com o espiritismo com palestras, ou sobrevive com o espiritismo cobrando pela mediunidade. Então, são aquelas pessoas que não entenderam as lições, ou que entenderam, mas se deixaram seduzir, e que acabam se permitindo viver da fé. Sobreviver e ganhar os recursos financeiros com o trabalho espiritual. E isso é muito prejudicial. Nós lembramos que, além do exemplo de Chico Xavier, o exemplo do apóstolo Paulo de Tarso. Em momento nenhum ele cobrou. E toda cidade que ele chegava, ele nunca cobrou para ir para nenhuma cidade, nunca cobrou por nenhuma palestra. Para ele ir para cidades, ele ia com os próprios recursos que ele adquiria com o seu trabalho profissional. Então ele chegava na cidade e ele, como tecelão, ele adquiria os seus recursos financeiros com a sua aptidão profissional, e aí ele conseguia sobreviver e criava os templos, pregava nas praças públicas, e ele conseguia fazer tudo isso sem cobrar nada. Então, de manhã, de dia ele trabalhava e à noite ele ia cumprir o seu compromisso espiritual, porque ele tinha um compromisso de divulgação do Evangelho. Então, o exemplo está aí. Então, nós vemos eventos pagos que se cobra para entrar. Está utilizando como profissionalismo religioso, né? Nós vemos médiuns vendendo seus livros e, às vezes, até pegando o dinheiro com a justificativa que vai utilizar
para as obras de benemerência, mas acabam ficando com dinheiro. Então, nós percebemos isso, que existem aquelas pessoas que misturam, que usam o espiritismo para ter a sua sobrevivência, a sua renda financeira. Os palestrantes que cobram para fazer palestra em outras cidades, que cobram muitas vezes o transporte, o hotel. Então, tudo isso é utilizar a doutrina espírita para ter algum ganho ou sobreviver com a doutrina espírita. O exemplo de Paulo apóstolo, em que ele separava as coisas, que ele trabalhava para conseguir o seu sustento e depois doava o seu tempo no espiritual, e principalmente Chico Xavier, que ele mostrou que é possível sim, que é necessário realizar essa divisão. Nós possamos refletir sobre isso, para que nós tenhamos um espiritismo verdadeiramente puro e simples, revivendo o Evangelho de Jesus. Por isso que nós devemos realmente estar atentos para defender o espiritismo e defender a pureza doutrinária. Por quê? Porque nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus na sua pureza. Que Jesus nos abençoe.